Deus constitui a mente, o ser e o corpo individuais. Qualquer aparência maligna pertence a essa vasta ilusão mental que é um nada. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão real sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith comenta, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: como posso encontrar Deus? Ô Gilson, existe um equívoco aqui na pergunta. Na pergunta como encontrar Deus. Nós temos diversos vídeos aqui no canal abordando esse tema. Esse assunto contém um engano fundamental. Deus não pode ser encontrado. Aquilo que pode ser buscado é apenas uma projeção do pensamento. Não se pode encontrar Deus. Deus não é um projeto para se realizar. Não é algo dentro da mente para ser conhecido ou reconhecido. Observe que a busca é algo que implica um objetivo, um caminho, um esforço. Implica a presença de um eu que quer chegar lá naquele objetivo. Veja, o pensamento, ele só se move dentro do conhecido. Deus é o indescritível. É aquilo que é inominável, inalcançável pelo pensamento. Portanto, não é algo dentro do conhecido. É a realidade absoluta, desconhecida. Portanto, tudo que você encontra buscando, a partir de uma busca, não pode ser a realidade divina. Porque o elemento que está tendo esse encontro é este eu, esta mente, algo dentro do conhecido, tocando naquilo que é inalcançável, que é o desconhecido. Portanto, o problema da ideia de Deus, o que normalmente nós chamamos de Deus, na mente é ainda uma ideia, um condicionamento que nós recebemos da cultura, da tradição religiosa, uma crença. Veja, a realidade de Deus é uma coisa completamente diferente da ideia sobre Deus. A ideia sobre Deus é um conceito. Assim, na mente, nós estamos projetando esse conceito, essa crença, essa ideia. Mas isso não é a realidade divina. Nós precisamos ir além da crença. É interessante essa questão da crença. Para nós, a crença é um refúgio para escaparmos de alguma condição de sofrimento, de conflito e medo. Portanto, não se trata deste valor, desta importância deste encontro com a verdade. Essa assim conhecida busca, para a maioria de nós, isso apenas ainda é um movimento para escaparmos da dor, do sofrimento, e, portanto, ainda é parte do medo. Portanto, o que posso fazer para ter esse encontro real
já que não sei. A grande verdade é essa: eu não sei o que é a realidade divina. É algo além da mente, além da crença, além do conceito, além de toda essa conclusão que tenho a respeito de Deus. Então, o que fazer? Não faça nada. Existe algo muito mais significativo do que fazer algo para encontrar Deus. Algo muito mais profundo, muito mais radical, que é ver exatamente o que lhe impede de ter este encontro. E o que nos impede é a presença do medo, é a presença do apego, das nossas ambições. O que nos impede é a presença do movimento do pensamento, nos prendendo a esse modelo que é o modelo do eu, que é o modelo desta imagem que nós temos de nós mesmos. Esse desejo de alcançar algo, de obter, ou esse desejo que é o medo, que nos impulsiona também a buscar, para nos livrarmos. Tudo isso é parte desse modelo do pensamento. Nós precisamos nos livrar desse que busca, que é o eu. Portanto, o que termina com esse eu, que é o ego, esse mim, esse buscador, revela aquilo que é indescritível. Portanto, esse é o nosso encontro com a realidade, esse é o nosso encontro com Deus. Portanto, enquanto houver esse eu quero encontrar, eu preciso alcançar, eu estou no caminho, a presença desse eu é o engano. Isso ainda é o movimento do próprio eu. Isso ainda é o movimento do próprio ego. E onde o ego está, não há Deus. Não há esse desconhecido. Portanto, não existe nenhum método, nenhum caminho direto pelo pensamento. A verdadeira aproximação desse encontro com Deus é pela compreensão da verdade sobre nós mesmos, sobre esse eu, sobre esta pessoa, sobre esse modelo de pensamento presente em cada um de nós. Então, o que nos aproxima desta visão é a presença do autoconhecimento. O que nos aproxima desta realidade é a presença da meditação. Deus não irá aparecer por uma técnica de meditação. Deus não irá aparecer por uma repetição de mantras ou por disciplinas que nós chamamos de espirituais. Deus não se mostra dentro de uma prática. A realidade divina se apresenta quando o eu não está. Portanto, é neste silêncio natural da mente, é na presença de uma atenção sobre as nossas reações, é na ausência deste centro que é o eu. Então, quando termina o conflito, quando termina a desordem interna, quando termina o sofrimento, a realidade que é Deus se apresenta com amor, compaixão. Enquanto houver medo, enquanto houver conflito, enquanto houver sofrimento, o que estará prevalecendo é a presença do ego, é a presença do eu.
desse buscador. Então aqui é investigar a natureza desse eu, desse que busca. É descartar esse modelo conhecido da mente presente em cada um de nós para esta expressão da realidade. Quando o amor está presente, Deus está presente. Veja, e o amor aqui não é uma emoção. O amor aqui é a verdade desta ausência do ego, desta ausência do eu. Nós não estamos diante de uma ideia, nós não estamos diante de uma crença, de um conceito, de uma imagem construída pelo pensamento, quando falamos sobre Deus. Não é algo no tempo, portanto, não é algo para o futuro. É aquilo que aqui está presente, fora da ideia de passado e presente, e naturalmente de futuro. Quando o ego termina, a ilusão se dissolve. Então, a mente inteiramente livre do modelo do conhecido revela aquilo que está além, aquilo que está fora do tempo. Portanto, não procure Deus. Apenas termine com a ilusão desse eu, tomando ciência de como ele acontece, de como ele se processa, de como ele surge, de como ele mantém a sua continuidade. Portanto, o verdadeiro encontro com Deus é o encontro com a vida, sem o eu. É o encontro com o outro, sem a pessoa. Sim, sem a pessoa que você acredita ser. Tendo um encontro com ele ou ela, imaginando que lá está também uma pessoa. Quando descartamos a ilusão desta ego-identidade, Deus se revela presente. Ali, aqui, em toda parte, sendo uma única realidade presente. Porque a única realidade é a verdade suprema, é a verdade divina. Portanto, não é um movimento de encontro, é uma revelação, é uma constatação. Você não está procurando Deus, a realidade de Deus é algo que está vindo e se revelando, e se mostrando, momento a momento. Portanto, é quando o impedimento não está mais. É quando a ideia desse eu, quando ela não está mais. Quando esta crença não está aí. Este modelo de conclusão, de sugestão de uma identidade que se vê presente. Quando isso se dissolve, quando isso desaparece, a realidade de Deus está presente. A realidade de Deus se mostra. Portanto, o seu verdadeiro encontro com a vida é o encontro com a realidade deste ser, que é você em sua natureza essencial, que é a realidade de Deus, algo além da mente, além do conhecido, além do pensamento. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário perguntando: Mestre, como vencer o medo da morte? Ô Gilson, essa ideia de vencer a morte, na pergunta como vencer isso, aqui mais uma vez nos deparamos com um modelo de pensamento sobre o assunto. E o pensamento está sempre equivocado. Aqui nos deparamos também com um erro muito sutil, um grande equívoco. Não se vence o medo,
Quem é esse elemento que quer vencer o medo? Não é o próprio medo tentando se livrar de si mesmo? Então, o que é o medo da morte? Veja, você não tem medo da morte, você não conhece a morte. O medo, de fato, que você tem é de perder o que você conhece, perder as pessoas, perder sua história pessoal, o seu nome, as propriedades que você tem. O seu medo está no fim do eu, deste mim. O seu medo está na incerteza. Portanto, o medo da morte é o medo do fim da continuidade da pessoa, da continuidade dos seus bens para si mesmo, as suas ideias, suas opiniões, suas crenças, as suas coisas. Portanto, o seu medo é o medo do fim da continuidade psicológica. O corpo teme a dor, isso é algo natural, mas o terror da morte não é do corpo, é algo psicológico. A pergunta é: quem é esse elemento que quer continuar? O que quer continuar? O que é isso em nós que quer sobreviver? É a presença deste mim, desta pessoa? Veja, é a memória, a experiência de prazer, a experiência de conforto, a experiência de satisfação. É a imagem que eu tenho de mim mesmo. Isso é o eu, esse é o ego. É ele que vive nesse modelo psicológico. É ele que vive no pensamento, vive do pensamento. Esse medo da morte, ele aparece, ele surge, ele nasce em razão do pensamento se projetando para o futuro, imaginando que não vai mais existir esse mim, esse eu. Então ele cria imagens e cenários. Veja, é uma projeção da mente, é uma projeção do pensamento. Portanto, a presença do medo da morte é a presença do pensamento, a presença do medo. Onde o pensamento não projeta, onde o pensamento não idealiza, não imagina, não surge medo. O medo é a presença existindo da imaginação do pensamento. O medo é a presença que existe na imaginação do pensamento, quando ele se projeta. Portanto, nós estamos aqui diante de um maravilhoso desafio, que é encontrar a beleza da vida na morte. Morrer enquanto estamos vivos. Morrer psicologicamente. Morrer para este mim, para este eu. Para todo este conteúdo psicológico de desejo, de prazer, de busca de realizações externas no mundo. Enquanto estivermos projetando isso, continuaremos vivos psicologicamente nesta imagem que o pensamento está estabelecendo. Portanto, a realidade deste ser não é esse modelo psicológico desse existir, deste alguém. É este alguém que teme a morte. Não é a natureza deste ser.
Então, morrer enquanto se vive é fundamental. Morrer psicologicamente, todos os dias. Quando isso ocorre, a morte deixa de ser um problema. Para quem ela seria um problema, se não há mais esse eu? Portanto, aqui estamos juntos investigando isso. Precisamos morrer para a culpa, para o ressentimento, para a mágoa, para o que ocorreu ontem, com este mim, com este eu. Isso é a morte deste eu. Sem ressentimento, ele não está presente. Sem mágoa ou rancor, ele não existe. É a imagem que você tem de si. É o apego que esta imagem tem também das pessoas. Essas pessoas fazem parte desta projeção, da projeção desta imagem, que é a imagem do eu. Assim, nós estamos linkados ao modelo do prazer psicológico, acumulando mais e mais e mais, e temendo perder. Portanto, o que há para se perder? Quem é esse que tem o que perder? Nós precisamos aprender a olhar para esse estado, que é o estado da mente construindo esta psicológica condição de terror. Quando você aprende a olhar, olha diretamente e não reage. Isso se dissolve. Portanto, não explique o medo. Não racionalize o medo. Abandone toda a ideia de consolo, assim chamado espiritual, filosófico, religioso. Não diga, isso vai passar. Faça apenas uma coisa. Tome ciência deste terror, desta dor, deste medo. Observe o medo totalmente, completamente. Observe a sensação no corpo, o pensamento que surge, esse desejo, essa urgência de escapar. Apenas observe, sem julgar, sem controlar, sem resistir. Então, essa estrutura de medo se dissolve, porque ela é psíquica, ela é psicológica. É quando a vida e a morte já não se separam mais. Isso é o fim do medo. Isso é o fim desta assim chamada morte. É o fim dessa ideia que o eu tem, que o ego tem também de vida. É isso que estamos aqui trabalhando com você. É algo possível, sim, nesta vida. A vida real não carrega a morte. Apenas o corpo desaparece, como tudo que aparece neste cenário. Mas o corpo não é você. A realidade deste ser é a vida. E isso está além de nascimento e morte. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente vivenciar essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros existem nos formatos online, presenciais e também retiros. E eles são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo
de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, podemos ter uma visão e uma compreensão real sobre esses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.